Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre segurança pública e a situação dos presídios catarinenses. Muito bem, diretor Leandro, há denúncias de maus tratos também aí em outros presídios, como no caso da penitenciária de São Pedro de Alcântara, que também foi muito foco do noticiário porque estaria abrigando membros dessa facção criminosa que estaria ordenando os ataques de dentro dos presídios. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual, Volney Chucri, culpa o Estado pela violência ocorrida em função da falta, inclusive, de agentes penitenciários para controlar os presos. E o governador Raimundo Colombo afirma que há um déficit, reconhece que há um déficit de servidores e que isso se deve, inclusive, ao inchaço do sistema prisional, que em 10 anos teria triplicado. Bom, o senhor mesmo me disse agora no intervalo que o crescimento demográfico de Santa Catarina é em torno de 1,13 ao ano, enquanto que a população carcerária cresce ou cresceu nos últimos 3 anos em níveis entre 11% e 13%. Bom, o senhor tem uma ideia de como essa situação possa ser ao menos amenizada? Bom, a gente tem que dividir essa situação em duas partes. Uma é o sistema propriamente dito, né? E outra é a antessala do sistema prisional. Sim. Hoje o sistema prisional recebe todas aquelas pessoas que tiveram experiências não positivas, frustradas, desde a família, a escola, o primeiro emprego, capacitação, formação em nível médio, técnico, profissionalizante e superior. Todas essas instituições, quando falham, esse cidadão inevitavelmente acaba adentrando o sistema prisional. Nós estamos tendo episódio de muitas pessoas sendo presas por portarem uma pequena quantidade de droga, o suficiente para caracterizar tráfico e não consumo, e também aquelas pessoas que são dependentes do crack. Eis aí a maior mazela dos nossos tempos, né? Então, essa situação toda, ela faz com que a gente coloque para dentro do sistema prisional muitas pessoas que talvez precisassem ser punidas por meio de medidas e penas alternativas, e não a primeira prisão. Eu dirigi a Casa do Albergado durante muito tempo e é a porta de saída do sistema prisional na Grande Florianópolis. Lá encontrava jovens com menos de 25 anos, com ensino médio incompleto, que foram presos justamente por isso, ou por portarem uma pequena quantidade, ou por terem cometido um furto em função da necessidade de vender algo para comprar droga para o seu próprio uso. Então, esse pessoal, evidentemente, tem que ter uma pena que faça com que ele pague pelo que errou, né? Em compensação, se essa pessoa só pagar pelo que ela errou, pelo que ela cometeu de delito, ela continua com a doença, ela continua sendo alguém que necessita no seu dia a dia consumir drogas. Então, o sistema prisional mal dá conta da sua missão básica, que é a custódia legal. E aí tem que atender todas essas outras demandas que vêm imbuídas nesse cidadão que entra no sistema, é muito complexo. Então nós precisamos melhorar toda essa rede protetiva de ação social, profissionalizante, de saúde pública, que trate melhor o dependente químico, que trate melhor aquela pessoa que comete um pequeno furto e que tem a sua primeira prisão já sendo cumprida junto com outros que cumpriram prisões várias vezes, que são reincidentes. Sobre a segunda parte da pergunta, só para organizar um pouco melhor, São Pedro de Alcântara é uma unidade realmente muito grande, né? Onde a gente tem uma quantidade de presos com uma alta periculosidade. Aquele avião que decolou levando presos para as penitenciárias federais aqui do estado naquela operação, ele levava 40 presos e mais de 3 mil anos em pena. Então, nós temos aí um nível de periculosidade bastante exacerbado. E eu não conheço nenhum sistema prisional no mundo onde as pessoas que são encarceradas gostem de ficar encarceradas. Evidentemente, existe essa contradição, né, entre as duas ações no nosso dia a dia. Mas isso não deve ser agravado por comportamento inadequado, truculento ou por desrespeito aos direitos humanos. A gente tem, assim, em alguns fatos, e todas as situações que foram levantadas como sendo maus tratos ou que ofenda a dignidade humana, foram de alguma forma esclarecidas, de alguma forma foram estabelecidos procedimentos junto à nossa Corregedoria Geral, para que isso ficasse muito claro qual é o nosso posicionamento. Entretanto, muitas coisas são ditas nesses momentos que se aproveitam da situação de crise, de tensão no ar em que nós vivemos, para acrescentarem outros motivos,
né, para a situação. Então, algumas coisas são fatos, alguns motivos são fatos, algumas questões relacionadas ao tratamento penal são reais e a gente trabalha para que isso não aconteça, e outras também são críticas oportunistas, em função do momento em que se vive. Muito bem, diretor Leandro, o senhor mencionou há pouco essa questão da falta de capacitação, esse problema da educação, que muitas vezes é o motivo principal que leva, um dos motivos que leva essa pessoa a cometer um delito, transgredir e acabar sendo preso. Eu gostaria de saber do senhor sobre as condições gerais dos presídios penitenciários catarinenses e também sobre as oportunidades de trabalho que os apenados têm dentro do presídio, dentro da penitenciária. E também o que o senhor pensa a respeito desse sentimento, esse senso comum da sociedade que muitas vezes também não contribui muito para que esse ex-detento, ex-preso seja recepcionado pela sociedade e tenha uma nova oportunidade na vida, uma nova oportunidade de trabalho e possa conviver com a sua família e ser integrado novamente à sociedade. Veja bem, Vanderlei, a gente vive um momento meio dicotômico, né? Em função de que nós somos duramente criticados em função do sistema não conseguir produzir os efeitos que algumas associações ou grupos sociais entendem ser os melhores. E, ao mesmo tempo, nós produzimos em Santa Catarina uma das melhores realidades de trabalho do Brasil. O próprio Departamento Penitenciário Nacional manda aqui grupos e secretarias e diretorias de administração prisional de todo o Brasil para conhecerem o nosso sistema de trabalho. Então, nós temos penitenciárias no estado inteiro, que hoje já somam quase 190 convênios, ou seja, para cada convênio desse, há no mínimo uma pequena fábrica sendo instalada no estado, em todas as 49 unidades. Hoje, 6 mil presos, né? Nós temos 17 mil presos, 2 mil são em regime aberto, 15 mil recolhidos. Desses 15 mil recolhidos, nós temos 6 mil trabalhando por meio de convênios. E esse convênio é baseado no projeto Começar de Novo, do CNJ. Então, ou seja, ali o preso tem garantias mínimas, ali o empregador também tem suas garantias, e o preso recebe no mínimo 3/4 de um salário mínimo e, na maioria dos casos, recebe ainda um prêmio por produtividade, o que aumenta muito o interesse pelo trabalho. Então, essa mudança de paradigma, ela também incomoda pequenos grupos criminosos ou facções. Porque são 6 mil presos que não estão mais sujeitos a serem tratados como massa de manobra. Certo. E há uma coisa muito interessante acontecendo, que a gente vai verificando aos poucos e é só quem está no dia a dia para perceber. Nos dias de visita, sempre percebemos longas filas de parentes levando sacolas, com mantimentos, roupas, enfim, aquilo que é permitido que entre numa unidade prisional. Agora, nós já começamos a perceber que nesses dias de visita, ao invés da família levar algo, ela passa no setor de pecúlio, assina um recibo já autorizado pelo apenado e leva dinheiro para ajudar no sustento da própria família. Então a gente começa a trabalhar a reabilitação econômica enquanto ele ainda é preso. Esse é o marco fundamental de transformação do sistema prisional, que é o que nós pretendemos fazer em todas as nossas unidades. Hoje não há unidade prisional no estado em que nós não tenhamos uma atividade, pelo menos. Nós temos, por exemplo, a São Pedro de Alcântara produz aproximadamente 5 mil aparelhos de telefone por dia. Né? Isso é um dado que as pessoas desconhecem. Foram produzidos mais de 1 milhão de telefones em 2012, naquela unidade prisional. Nós fabricamos estofados em curitibanos, nós temos quase 20 fábricas funcionando na penitenciária industrial de Joinville, outras 7 fábricas funcionando no presídio de Jaraguá. O presídio de Blumenau, que é hoje tido como a unidade que mais demanda cuidado em função da precariedade na estrutura física, tem mais da metade dos seus apenados trabalhando em oficinas lá dentro, fabricando bicicletas, fazendo costura industrial, trabalhando na cozinha industrial. Enfim, há uma gama de trabalhos oferecidas hoje nas unidades prisionais que de forma concreta contribui pela reinserção social desses apenados. Mas tem a questão do preconceito. Tem a questão de que muitas vezes esse preso cometeu algum tipo de delito na sua própria comunidade, próximo à residência onde mora. Então há uma série de componentes a serem reavaliados por todos, pela sociedade, pelo próprio preso, por nós que trabalhamos nessa tarefa que não é fácil, né? O agente penitenciário tem uma função na mão de uma das mais difíceis do mundo, né? Existem alguns estudos da Unesco que mantêm um observatório para a educação nas prisões e eu escutei do chefe desse observatório, que é um alto comissário da Unesco, dizendo que a função de agente penitenciário se compara à de mergulhadores de plataformas de petróleo e de
mineiros de elevada profundidade, em função do estresse. Então, o estresse emocional a que um agente penitenciário está sujeito é deveras complicado, complexo e que tem que o dia inteiro trabalhar nessa questão de que você está trabalhando com uma pessoa que não queria estar ali, que quer sair, se puder, gostaria de sair, e te tem como seu algoz. E, na verdade, a gente tem que estabelecer essa linha. O preso não é inimigo do agente penitenciário. Certo. Muito bem, diretor Leandro, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em um instante.